Já parou para pensar em como a gente escolhe quem faz parte do nosso círculo de amizades? Muitas vezes, sem perceber, a gente se aproxima de quem é parecido com a gente, de quem tem os mesmos gostos, a mesma condição social. E quem é diferente? Quem não se encaixa nos nossos padrões? Essas pessoas, muitas vezes, acabam ficando de lado, esquecidas, marginalizadas. Hoje, eu quero te convidar a olhar para a história de uma pessoa que fez exatamente o contrário. Uma pessoa que, em vez de construir muros, construiu pontes. Estou falando de Jesus. A história dele é uma lição poderosa sobre inclusão, amor e aceitação, especialmente para aqueles que a sociedade da época empurrava para as sombras. Vamos viajar um pouco no tempo, para a Palestina do primeiro século. A sociedade era muito estratificada, cheia de regras sociais e religiosas. Havia os puros e os impuros, os justos e os pecadores. E nesse cenário, existiam grupos que eram completamente excluídos. Pessoas que carregavam um estigma tão grande que ninguém ousava se aproximar. Vamos começar pelos leprosos. Naquela época, a lepra, hoje conhecida como hanseníase, era uma doença terrível e incurável. Mas não era só uma questão de saúde. A lepra era vista como um castigo divino, um sinal de pecado. Por causa disso, os leprosos eram obrigados a viver isolados, longe das cidades e das vilas. Eles tinham que gritar imundo, imundo, quando alguém se aproximava, para que as pessoas pudessem se afastar. Eles eram os verdadeiros mortos-vivos daquela sociedade. Perdiam suas famílias, seus trabalhos, sua dignidade. Eram intocáveis. E então aparece Jesus. E o que ele faz? Ele não apenas fala com o leproso, ele o toca. Imagine a cena. Um homem coberto de feridas, que não recebia um toque humano, talvez há anos, se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A resposta de Jesus é transformadora. Ele estende a mão, toca no homem e diz: quero ser purificado. Naquele momento, Jesus não estava apenas curando uma doença de pele, ele estava restaurando a dignidade daquele homem, quebrando a barreira do medo e do preconceito. Ele estava dizendo para toda a sociedade: esta pessoa tem valor. Esta pessoa merece ser tocada, amada, reintegrada. Esse gesto foi um ato revolucionário. Agora vamos falar de outro grupo, os pecadores. E aqui a gente precisa entender o que significava ser um pecador naquela cultura. Não era apenas alguém que cometia erros, como todos nós. Eram pessoas cujo estilo de vida ou profissão era considerado moralmente reprovável. Os coletores de impostos, por exemplo, eram odiados. Eles trabalhavam para o Império Romano, o opressor, e muitas vezes eram corruptos, cobrando mais do que o devido. Eram vistos como traidores da nação e exploradores do povo. Ninguém que se considerasse justo e religioso sentaria para comer com um coletor de impostos. Mas Jesus faz exatamente isso. Ele vê um homem chamado Zaqueu, um chefe dos coletores de impostos, rico e provavelmente muito solitário por causa da sua reputação. Zaqueu era baixinho e, para ver Jesus passar no meio da multidão, ele sobe numa árvore. Ele só queria ver de longe, mas Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Pensa no choque que isso causou. Jesus, o mestre, o profeta, escolheu se hospedar na casa do homem mais desprezado da cidade. As pessoas começaram a murmurar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Mas o resultado desse encontro foi incrível. O amor e a aceitação de Jesus transformaram Zaqueu. Ele se levanta e diz que vai dar metade dos seus bens aos pobres e devolver 4 vezes mais a quem ele tivesse enganado.
Jesus não o condenou, ele o acolheu, e essa acolhida gerou arrependimento e uma mudança de vida genuína. E as mulheres, naquela sociedade patriarcal, as mulheres tinham poucos direitos, eram consideradas propriedade do pai ou do marido, e algumas delas carregavam estigmas ainda maiores. Havia a mulher samaritana, por exemplo. Ser samaritano já era motivo para ser desprezado pelos judeus. E ela, além de samaritana, tinha uma história de vida complicada, com vários casamentos. Era uma pessoa triplamente marginalizada, por ser mulher, por ser samaritana e por sua reputação moral. Jesus, cansado da viagem, senta-se junto a um poço. E é para essa mulher que ele pede água. Um judeu falando com um samaritano já era um escândalo. Um homem falando em público com uma mulher que não era sua parente, então nem se fala. Mas Jesus quebra todos esses protocolos. Ele não apenas fala com ela, mas tem uma das conversas teológicas mais profundas de toda a Bíblia. Ele a trata com respeito, a vê como uma pessoa com sede de algo maior, uma sede espiritual. Ele oferece a ela água viva. Esse encontro a transformou tanto que ela correu para sua cidade e se tornou a primeira missionária, contando a todos sobre aquele homem que lhe disse tudo o que ela havia feito, mas sem julgamento, apenas com amor. E o que dizer da mulher pega em adultério? Os líderes religiosos a arrastaram para o meio da praça, prontos para apedrejá-la, como mandava a lei. Eles a usaram como uma isca para testar Jesus. Mas Jesus, em vez de entrar no jogo do julgamento, se abaixa e começa a escrever na areia, um gesto misterioso que desviou a atenção da acusada e colocou o foco nos acusadores. Ele então se levanta e diz a famosa frase: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Um por um, do mais velho ao mais novo, todos foram embora. Ficou só Jesus e a mulher. E o que ele diz a ela: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Ele não minimizou o erro dela, mas também não a esmagou com o peso da culpa. Ele ofereceu perdão e uma nova chance. Ele a viu não como um caso de adultério, mas como uma pessoa que precisava de misericórdia e de um novo começo. Essas histórias não são apenas relatos antigos, elas são um espelho para a nossa vida hoje. Quantas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, pela história de vida, pelos erros que cometeram? Quantas vezes criamos nossos próprios grupos de intocáveis? Talvez sejam as pessoas em situação de rua, os dependentes químicos, pessoas com orientações diferentes das nossas, ex-presidiários, ou simplesmente aquele colega de trabalho de quem ninguém gosta. A mensagem de Jesus é radicalmente inclusiva. Ele nos ensina que o valor de uma pessoa não está na sua reputação, na sua pureza ritual ou no seu status social. O valor de uma pessoa está no fato de que ela é amada por Deus. Ponto final. E o nosso chamado é para amar como Ele amou. É para ter olhos que enxergam além dos rótulos. É para ter mãos que se estendem para tocar, para acolher, para levantar. O ministério de Jesus foi uma festa constante, onde os convidados de honra eram justamente aqueles que nunca eram convidados para festa nenhuma. Ele comeu com os excluídos, tocou nos intocáveis, conversou com os silenciados e ofereceu esperança. Aos desesperados, ele nos mostrou que a verdadeira espiritualidade não se mede pela quantidade de regras que você segue, mas pela qualidade do amor que você oferece. Então, da próxima vez que você encontrar alguém que a sociedade empurrou para a margem, lembre-se de Zaqueu na árvore, do leproso que ansiava por um toque, da mulher samaritana junto ao poço. Lembre-se que Jesus não se afastou, ele se aproximou. E essa proximidade mudou tudo. Que possamos aprender com ele
a construir mesas maiores e não muros mais altos. Que possamos ser um porto seguro para aqueles que estão cansados de serem julgados e rejeitados. Porque no final das contas, é isso que transforma o mundo, um ato de amor e aceitação de cada vez. Muito obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários qual dessas histórias mais te impactou. Um grande abraço e até a próxima.